Bem, começou a gravação. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, né? Hoje estamos aqui em mais uma palestra, né? E eu vou fazer uma apresentação breve, né, sobre a Solange, para quem ainda não conhece um pouco da Solange, porque a Solange é eu considero uma das nossas intelectuais, né, do campo, e ela sempre contribuiu muito para muitas boas reflexões, né? Então, vou falar um pouquinho aqui da Solange. A Solange, ela tem pós-doutorado na Universidade de Brasília, ela também tem pós-doutorado na Polytechnic of North of London, na Inglaterra, fez doutorado em educação, filosofia da educação, pela PUC São Paulo, fez mestrado em ciência da informação pelo IBICT, UFRJ, graduada em biblioteconomia e documentação pela Escola de Biblioteconomia e Documentação de São Carlos, que já não existe mais, né, mas ela teve um grande papel de formação na história da área. Atualmente é a professora na Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão, e o curso, né, em que a Solange ministrava aula de graduação, Ciência da Informação e Documentação, e ela tem experiência na área de educação, comunicação com ênfase em processos de informação e comunicação, atuando principalmente nos temas do ensino e aprendizagem frente às novas mídias. E também se dedica, obviamente, aos estudos da filosofia da diferença, como as linguagens documentárias e a ciência da informação. Então, Solange, eu queria te agradecer muito de você vir aqui bater esse papo conosco, falar um pouquinho das suas andanças por Deleuze, né? Vamos ver o que você nos traz. Eu sempre fico muito curiosa com as suas falas, viu, Solange? Sempre. Então, Tomara. então, vamos lá, eu vou passar a palavra a você, fique à vontade, e depois, ao final, o pessoal que está aqui, se quiser fazer perguntas ou comentários, trocar com você alguma informação, Isso. a gente pode abrir, né? Então, Tá eu passo ótimo. a palavra a você, agradecendo mais uma vez. Tá ótimo. Eu que agradeço, viu, Marta e colegas. Para mim também é uma alegria estar com vocês. Eu tinha combinado, a Marta tinha pedido inicialmente falar um pouco sobre aquilo que a gente chama de deslizamento de planos, e eu acho que eu vou começar a falar disso para depois engatar aí a questão da metodologia. Então, nós vamos começar com o livro do Deleuze, o que é filosofia, um livro que ele escreveu no final da vida. O último livro chamamos também o livro Testamento, depois de ter escrito vários outros livros de vários outros filósofos importantes e esquecidos da filosofia, como Spinoza, como David Hume, que eu adoro, como Nietzsche ou Henri Bergson. Já significa que entender o Deleuze é entender um pouco destes outros, pelo menos as 100 primeiras páginas de cada um. Eu sou leitora das 100 primeiras páginas, sabe? Porque tem alguns que matam a gente, né? Você pega o Michel Foucault, 100 páginas você já está no nocaute de tanta erudição, né? Então, para mim, as primeiras 100 páginas são importantes. Já no início do livro, ele explica que para fugir do caos, que nós temos que fugir do caos, porque o caos caotiza tudo, nós temos que nos proteger do caos. E isto, os filósofos, os cientistas, os artistas, constroem aquilo que o Deleuze chama de planos. E começa complicando porque ele diz que o plano é impensável, mas é o que deve ser pensado. A gente fica com muitas dúvidas na leitura, né? É que o plano só pode ser pensado através dos conceitos, no caso da filosofia. Então, é ao mesmo tempo que nós pensamos o plano e os conceitos que irão habitar o plano. Então, é um construtivismo que diz isso. Filosofia é um construtivismo. Tem nada a ver com aquele do Vygotsky. Tem que construir, usamos o verbo erigir. Erigir o plano, inventar o personagem conceitual e criar os conceitos. A filosofia faz um corte no caos para erigir o plano e trazer esse movimento infinito do pensamento para os conceitos que ela cria.
uma frasezinha dele aí no livro: o pensamento reivindica somente um movimento que pode ser levado ao infinito. Então, a filosofia constrói um plano de pensamento, as artes constroem um plano, mas não é mais de pensamento, é de sensações, e a ciência constrói um outro plano que nós veremos mais adiante. Vamos pensar que, primeiramente, nas artes e na filosofia, vamos pensar nessas duas primeiras, arte e filosofia, elas têm alguma coisa em comum, que é isso que eu gostaria de deixar claro agora na primeira parte da fala, que é a maneira como elas se relacionam com o caos ou com o infinito. O caos é o infinito. Por que o infinito é caótico? Porque é muita coisa. A gente não dá conta, né? Então, a filosofia e a arte, elas têm que enfrentar o caos ou enfrentar o infinito, mas conservando algo dele. Então, quando o poeta escreve, pedir para vocês lerem um pouco o poeta, né? Quando ele escreve, ele tem que nos trazer algo do infinito. Mesma coisa o pintor, se ele pinta de uma maneira que imita o real, sem nos trazer nada do caos, sem nos mostrar nada daquilo que nós não conhecemos, aí então não tem graça. O poeta e o pintor, eles têm que enfrentar o caos sem perder a potência ou as forças do infinito. O plano de imanência ou de consistência, no caso da filosofia e das artes, tentam, de alguma maneira, salvar, então, um pouco do caos. Salvar um pouco do infinito, sem minimizar a potência do caos. Pois o caos é potente na medida em que gera tudo que existe. Na filosofia, os conceitos são criados por meio dos personagens conceituais. Nas artes, são as sensações que promovem a criação artística. Deleuze chega a dizer que a obra de arte é um ser de sensação e nada mais. Eu pedi para vocês verem o poema do Fernando Pessoa como exemplo do plano de composição que ele construiu. Fernando Pessoa erige um plano de imanência ou de consistência com as sensações, com os blocos de sensações. Não somente porque o seu primeiro heterônimo, Alberto Caeiro, fala explicitamente nas sensações, já que ele sente a natureza com os olhos, as mãos, e não com o pensamento. Aliás, ele diz que os seus pensamentos são sensações ao guardar o rebanho. Ele diz assim, esse é o primeiro heterônimo, né? Não é o da ode marítima. Ele diz assim, esse Caeiro, esse Alberto: o rebanho é os meus pensamentos são todas sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e com os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la, é cheirá-la. Sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Apesar deste primeiro heterônimo, o Caeiro, se pretender um poeta sem metafísica, veremos nascer um Álvaro de Campos menos simples que o guardador de rebanhos e mais angustiado. Campos precisará tornar as suas sensações abstratas para alcançar o infinito. Precisará pensar nas suas sensações, intelectualizá-las, ter a consciência das sensações. O próprio Fernando Pessoa, quando teoriza sobre as sensações, porque ele teoriza, ele quer criar um movimento chamado sensacionismo, né? Ele falará no cubo das sensações, isto é, as sensações têm 6 faces. Temos a sensação do objeto exterior, o paquete de longe me dá a sensação de pequeno, isso já no poema que nós vamos ouvir daqui a pouco. O paquete que longe me dá a sensação de pequeno, de minúsculo. As névoas me dão a sensação do mistério, tem também a sensação interior, a náusea, a tristeza, aí tem a consciência da sensação e, por último, a consciência da sensação. Então, é um bloco, Deleuze vai dizer bloco de sensações. O começo do poema já diz que ele olha para o lado da barra, para o indefinido. E aí ele analisa a sua sensação. Olho e contenta-me ver pequeno, negro e claro, um paquete entrando. Como o poema é arte, Fernando Pessoa precisará esticar o seu plano de consistência sobre o caos, deixando passar algumas frestas de caos, de infinito.
O plano de composição das sensações terá, por isso, um plano que contém partes do infinito. Para isto, precisará meditar sobre as suas sensações, intelectualizá-las, por assim dizer. Terá que ser consciente delas. É o enfrentamento ao caos. No jeito do Deleuze fazer filosofia, esse enfrentamento é necessário para as três formas, ou os três planos. Por isso que ao discutir filosofia, ou o que é filosofia, ele vai precisar falar também em arte e ciência. É porque cada uma dessas atividades se dirige às outras duas. Mas isso é importante com meios próprios, como ele diz, sem tanta intencionalidade. A filosofia tem seus meios próprios, a filosofia não quer ensinar nada, nem para a arte, nem para a ciência, mas ela precisa de ambas, para ir lá e tirar o conceito. Vice-versa, a ciência também não tem nada a ensinar para a filosofia ou para a arte. Entretanto, entre elas ocorre o tal deslizamento de planos, pois cada uma erigiu o seu próprio plano. Deleuze usa esse termo plano, quiçá, para dar a ideia de uma certa horizontalidade, uma imanência, uma ideia de um e apenas um mundo, sem o mundo das ideias, separado das coisas, como em Platão, e sem o mundo da religião, dos deuses e verdades eternas do céu. Plano dá uma ideia do jardim, da grama, e aí nós podemos pensar nas conexões, só nas lateralidades, sem descer para os fundamentos, como as raízes das árvores, e sem subir aos céus, como pensamento esotérico ou religioso, ou mesmo platônico. Então, imanência, este aspecto é inegociável na filosofia do Deleuze, é o traço mais fortemente espinosista da filosofia dele. O próprio Spinoza nunca usou esse termo imanência, mas a maneira como Spinoza pensou a realidade como sendo natureza Deus, Deus civi natura, né, faz o Deleuze afirmar que Spinoza pensou o plano de imanência mais perfeito e que esse cientista estava no seu coração. Ele nutriu muito carinho por Spinoza, pelas ideias e pela simplicidade do Spinoza, né, aquela beatitude, pobreza também, né? Mas eis aí também, quer dizer, Spinoza é um filósofo bem importante, de quem o francês vai pensar os afetos e a arte como criação de afetos. Perceptos e afetos que formam um bloco de sensação. Perceptos não são as percepções são referentes ao sujeito, ao que eu percebo. Eu percebo tudo que está aqui ao meu redor. A xícara de café, os livros, tela do computador, olho para a direita, percebo, tem até tucano ali naquelas árvores que eu olho aqui dessa janela, não é? Percebo tudo. Os perceptos não são percepções. Explica Deleuze, perceptos são o movimento dos objetos. Dois galhos balançando lá fora são perceptos. E se eu olho para eles e me afeto, a ponto de me sentir também balançando junto. Então, Deleuze se inspira em Spinoza para falar de afeto, de movimento de corpos, de encontro de corpos. Isso é muito importante na filosofia dele. Pois pensamos, não porque nós existimos, como queria Descartes, mas porque nós somos forçados a pensar, já que nós nos movimentamos em ideias e em espaços, e também em tempos, em temporalidades. Nestes movimentos encontramos os problemas que nos fazem pensar. Pensar, então, é encontrar. Um termo que usamos muito na ciência da informação é conhecimento. Deleuze não fala em conhecimento, fala mais em pensamento. Por exemplo, quando a Marta me convidou para essa conversa, eu me encontrei diante de um problema e me pus a pensar. Como posso falar algo, ou falar de algo de um jeito que eu já não tenha escrito? De um jeito novo? Para ficar bom também para mim, porque eu passei os últimos 10 anos escrevendo sobre esse deslizamento de planos. Né? Como é que eu posso achar alguma coisa nova que fique interessante para todos nós? Ou aproveitar algo que eu já tenho escrito, mas que eu não comentei com alunos nem com os colegas. Então, eu encontrei nesse meu livrinho marrom, chamado Para Ler a Filosofia, né, um livro companion, um livro que é para ler
ao lado do livro do Deleuze, eu encontrei um conto do Guimarães Rosa que chama-se Darandina. Eu nunca falei desse conto. Aparece, então, a Darandina no capítulo 4 do nosso livro Marrom, e o conto apresentava várias personagens, e eu e da coautora, a pergunta principal que a gente fazia quando lia isso era: mas isso é filosofia, é arte ou é ciência? Uma vez que o conto apresentava um caso médico, psiquiátrico até, o livro Marrom é um livro com pena, já falei isso, porque é filosofia, mas, claro, esforçamos-nos nesse livrinho Marrom para trazer exemplos brasileiros de filmes, novelas e contos, até porque foi um livro que a gente escreveu a partir de um seminário, né? Os alunos foram trazendo as coisas, a gente lia um capítulo por semana, jogamos tudo no blog, depois virou o livro que eu e Denise organizamos. Então, no capítulo 4 do livro, Deleuze, no próprio livro do Deleuze também, porque os meus capítulos coincidem com os capítulos dele, no capítulo 4 do Deleuze aparecem esses tais personagens conceituais. Então, depois que a Marta me ligou, eu fui reler também o capítulo 4 do Deleuze. Você sabe que estudar não tem fim, não? Eu escolhi o poeta Fernando Pessoa para nos ajudar nessa live sobre metodologia da pesquisa, porque eu nunca tinha falado nele. E nesta repescagem, percebi bem as observações que Deleuze faz sobre o Fernando Pessoa. Vocês também poderão ler o capítulo 4 nos 2 livros, e, além disso, poderão curtir também os poemas e as prosas, tanto do Guimarães quanto do Pessoa. Vou ficar 20 minutos, então, nos 2, para entendermos bem as relações entre filosofia e arte, e após vamos puxar uns fios para chegar na ciência da informação, ou pelo menos nas ciências sociais, né, nas metodologias das sociais. No Ode, eu botei o nome errado aqui, é Ode Marítima, né? Na Ode Marítima, eu botei na Ode ao Mar. Eu só fui conhecer após a Marta me ligar, porque eu estou conhecendo o poema junto com vocês. Tem um poeta no cais, olhando o mar. Ele começa assim: sozinho, no cais deserto, e a esta manhã de verão, olho para o lado da barra, olho para o indefinido. Olho e contenta-me ver, pequeno, negro, nítido, clássico à sua maneira. Deixa no ar distante atrás de si a orla vando o seu fumo. Vem entrando, amanhã entra com ele, e no rio, aqui, acolá, acorda a vida marítima. Olho de longe o paquete com uma grande independência de alma. E dentro de mim um volante começa a girar, lentamente. O poeta começa a pensar em outras chegadas, outras partidas e no mistério do caos, do cais, de outros cais. E diz estar sentindo no próprio sangue o que ele já foi, as suas lembranças, sensações do exterior que ele interioriza construindo outros versos, em que fala que todo cais é uma saudade de pedra. E quando o navio larga do cais e se produz um espaço entre o cais e o navio, esse distanciamento causa nele mais tristeza, com um misterioso medo ancestral de chegar e partir, a distância e a presença, o novo e o antigo, até que ele menciona um cais absoluto, está escrito com C maior. E quem sabe ele já não partiu desse cais absoluto, cujo modelo nós, homens, imitamos e construímos. Ao mesmo tempo que ele vem esse grande cais, de onde partem todos os outros cais, ele se pergunta: mas por que eu estou pensando nisso? Ele fala, né? Ele sempre analisando as sensações. Aí agora que eu vou pedir para a Marta passar os 5 minutos do vídeo, só para a gente ter a mesma sensação que ele teve de estar parado na beira do cais. Ok, eu vou Pode ser, colocar Marta? aqui, Solange. Claro, eu vou pôr agora, então, o link do vídeo. Só um minutinho, já estou com ele aqui na... Depois, a hora que você parar, você me avisa, tá? É só 5 Tudo minutos, bem. porque... Então, isso que eu ia falar, você me dá um toque do momento que você quer que pare o vídeo. Vamos lá.
Não, você vai ver aí Você não vai ter a contagem dos minutos aí? São 5 minutos, você falou, né? 5 minutos. É do começo, Tá bom, 5 minutos. O ideal tá bom. seria 20 minutos, 30, mas vamos só 5, porque nós temos 1 hora de live, né? Ah, sim, verdade. Então tá, eu vou passar uns 5 minutinhos, tá bom? Perfeito, Tá vamos bom. lá então. Sozinho, num cais deserto, esta manhã de verão, olho para o lado da barra, olho para o indefinido, olho e contenta-me ver, pequeno, negro e claro, um paquete entrando, bem muito longe, nítido, clássico à sua maneira, deixa no ar distante atrás de si a orla lavando o seu fumo, vem entrando, e amanhã entra com ele, e no rio, aqui e acolá, a vida marítima. Erguem-se velas, avançam rebocadores, surgem barcos pequenos detrás dos navios que estão no porto, há uma vaga brisa, mas a minha alma está com o que vejo menos, com o paquete que entra, porque ele está com a distância, com a manhã, com o sentido marítimo desta hora, com a doçura dolorosa que sobe em mim como uma náusea, como um começo a enjoar, mas no espírito. Olho de longe o paquete com uma grande independência de alma e dentro de mim um volante começa a girar lentamente. Os paquetes que entram de manhã na barra trazem aos meus olhos consigo o mistério alegre e triste de quem chega e parte. Trazem memórias de cais afastados e de outros momentos, de outros modos da mesma humanidade noutros portos. Todo o atracar, todo o largar de navio sinto em mim com o meu sangue, inconscientemente simbólico, terrivelmente ameaçador de significações metafísicas que perturbam em mim quem eu fui. Todo o cais é uma saudade de pedra. E quando o navio larga do cais, se repara de repente que se abriu um espaço entre o cais e o navio, vem-me não sei porquê uma angústia recente. Uma névoa de sentimentos de tristeza que brilha ao sol das minhas angústias relvadas, como a primeira janela onde a madrugada bate e me envolve com uma recordação de uma outra pessoa que fosse misteriosamente minha. Quem sabe, se não parti outrora antes de mim de um cais, se não deixei navio oblíquo ao sol da madrugada, uma outra espécie de porto, quem sabe, se não deixei antes de a hora do mundo exterior como eu vejo raiar-se para mim um grande cais, cheio de pouca gente, de uma grande cidade meio desperta, de uma enorme cidade comercial crescida, apoplética, tanto quanto isso pode ser fora do espaço e do tempo, sim, de um cais de algum modo material, real, visível como cais realmente, o cais absoluto, por cujo modelo, inconscientemente imitado e insensivelmente evocado, nós os homens construímos os nossos cais nos nossos portos, os nossos cais de pedra actual sobre água verdadeira, que depois de construídos se anunciam de repente coisas reais, espíritos, coisas, entidades em pedra, almas, a certos momentos nossos de sentimento raiz, quando no mundo exterior, como que se abre uma porta e sem que nada se altere, tudo se revela diverso. O grande cais de onde partimos em navios nações, o grande cais anterior, eterno e divino. De que porto? Em que águas? E por que penso eu isto? Grande cais como os outros cais, mas o único, cheio como eles de silêncios rumorosos nas antemanhãs e desabochando com as manhãs num ruído de guindastes e chegadas de comboios de mercadorias. E sob a nuvem negra e leve e ocasional,
do fumo das chaminés das fábricas próximas que lhe sombreia o chão preto de carvão pequenino que brilha como se fosse a sombra de uma nuvem que passasse sobre a água sombria. Que essencialidade de mistério e sentidos parados, em divino êxtase revelador às horas cor de silêncios e angústias. Não é ponte entre qualquer cais e o cais. Cais negramente refletido nas águas paradas. Polício a bordo. Acho que é aí. Deu 5 minutos já, né? Deu agora. Então, você vê, o poema tem mais de 1 hora, né? Esse artista que interpreta isso, eu fiquei impressionado. Esse homem deve ter determinado a vida dele com esse poema, né? Porque é muito marcante. Eu vi ele também no teatro, já mais velho, assim, declamando, mas a sonoridade estava mais baixa, então eu achei essa montagem sensacional, porque eu vivi em Santa Catarina, eu vi esse Paquete chegando muitas vezes ali no cais. Ele está falando do Tejo, de Lisboa, mas eu estava em Itajaí, o rio era Itajaí, chama de Itajaí, mas chega o navio ali, vai um prático buscar o navio para trazer para o porto, sabe? Uma cena que eu mesma assisti muitas vezes ali. Mas, então, o poeta afirma também que não há pontes entre qualquer cais e o cais com a letra grande dele, aquele absoluto, né? Este cais absoluto ocupa o centro da alma, o lugar do infinito. Uma vez mencionado, as séries começam a proliferar. Fugas, viagens, praias, costas, essa ânsia pelo infinito, esse processo de proliferação das sensações e das multiplicidades. José Gil, o filósofo português, que talvez tenha sido o que apresentou o Fernando para o Deleuze, né, porque José Gil assistiu às aulas do Deleuze, o filósofo português exemplifica essa proliferação com o jogo das bonecas russas. Abrimos a primeira boneca, encontramos a segunda, depois abrimos a segunda, encontramos a terceira, até darmos com a boneca massiva que não abre mais. Invade-nos um pouco de decepção, por mais que sabemos da inesgotabilidade do infinito. O grande cais é um espelho de todos os outros cais, tais como a segunda boneca, explica o filósofo, especulariza a boneca que a precede e que a sucede. Explica o filósofo português, é uma explicação meio técnica aqui sobre o infinito, não importa muito, mas que nós não precisamos de esgotar o que é inesgotável. É na fronteira dos dois espaços, exterior de uma boneca e interior da que a precede, que se cava o espaço sem fim. Bastam 3 bonecas para criar o infinito, ele fala no livro dele, José Gil. É aí que está o infinito, na zona de indeterminação, e não no fim das séries das inclusões. As fronteiras espaciais entre o dentro e o fora vão sendo dissolvidos nas sensações do poeta. Tem um momento em que, ao perceber esse jogo do exterior das sensações, das suas emoções interiores, as sensações são tornadas abstratas por estarem num meio que é o resultado desse jogo de dentro e de fora. Esta abstração das sensações pode referir-se a um nível mais baixo, tipo tornar carnal a visão, tocar o objeto exterior com a vista e apropriar-se dele, integrando-o no espaço interior do corpo, como um objeto tocado ou cheirado. Tornar abstratas as sensações, desde que surjam, é tornar literária a receptividade dos sentidos. Então, de onde vem a dimensão abstrata das sensações? Vem da consciência, explica o próprio explica isso, né? O Fernando Pessoa teoriza também sobre o sensacionismo que ele está criando. E ele diz que a base de toda a arte é a sensação. Para passar da mera emoção à emoção artística, essa sensação tem que ser intelectualizada. Então, escrever poemas é analisar sensações. Não do ponto de vista psicológico, buscando o significado das coisas ditas. O poeta sente e sente-se sentir. Vê e vê-se ver. Por isso, eu pedi para vocês verem o vídeo, para sentirmos um pouco o que ele sentiu.
e assim entender melhor o Deleuze quando analisa o que é filosofia, o que é arte, o que é ciência. E, afinal, por que é que num livro sobre filosofia ele vai falar tanto em arte e ciência? No poema de Fernando Pessoa, o poeta vai fazendo esse cotejo entre as sensações do fora e as de dentro. Ele diz, todo cais é uma saudade de pedra. E quando o navio larga do cais e se repara, de repente, que se abriu um espaço entre o cais e o navio, vem-me, não sei porquê, uma angústia recente, uma névoa de sentimentos, de tristeza. É a distância que separa o poeta do paquete, essas duas sensações, a de dentro e a de fora. Essa distância causa nele uma sensação de mistério, e parece que reduzir essa distância só poderá ser conseguida se ele erigir um plano e esticá-lo sobre o caos. O poeta começa a dizer que gostaria de sentir tudo isto de outra maneira. Diz ele, o misterioso receio ancestral, a chegada do novo, encolhe-nos a pele e angustia-nos. E todo o nosso corpo angustiado sente, como se fosse a alma, uma inexplicável vontade de poder sentir isto de outra maneira. Ele cogita, e essa parte eu adoro, ele diz assim, quem sabe eu não parti outrora antes de mim, de um cais, se não deixei navio ao sol uma outra espécie de porto. Ao cogitar esse outro porto, este outro cais infinito, ele desfaz os dois polos da sensação. Não no sentido de unir esses polos, mas de dissolver, fazer tudo uma coisa só. Não tem mais dentro e fora. E nós estamos no plano de composição que o Fernando Pessoa acabou de criar, pois ele gostaria de sentir tudo isto de outra maneira. Essa outra maneira é poder sentir tudo isso com a pele, com o corpo, com os órgãos. Vem o grito inglês do navegante das águas, como se fosse um chamamento das águas. Vocês foram até lá? Isso acho que está no... Não sei se é no minuto 16, 16º minuto, o grito capaz de resumir, ele diz, a voz inédita e implícita de todas as coisas do mar, dos naufrágios, das viagens longínquas, das travessias perigosas. O poema do Fernando é de 1915, o grito inglês está num romance infanto-juvenil de pirataria de 1883. Então, ele diz, as águas me chamam. Eu lembrei até daquele Lenine, quando a lua chama ele, né? Eu posso ficar porque a lua me chama. Então, o poema diz assim, tu, marinheiro inglês, Tim Barnes, meu amigo, foste tu que me ensinaste esse grito antiquíssimo inglês, que tão venenosamente resume para as almas complexas como a minha, o chamamento confuso das águas, a voz inédita e implícita de todas as coisas do mar, dos naufrágios, das viagens longínquas, das travessias perigosas. Este teu grito inglês tornado universal no meu sangue. E após o grito do Tim Barnes, deixa de haver um exterior e um interior, cessa a análise das sensações e o poeta entra no delírio das coisas marítimas, um transbordar de visões, de massacres, de piratas, de todos os marinheiros, de todos os tempos e lugares, crucificações, órgãos do corpo, pele, sangue, carne dilacerada, tudo passa por ali, sacudido pelas vibrações e intensidades que percorrem o corpo do poeta. Agora, tudo é sentido na pele, na superfície do corpo, libertando todas as sensações. Até o grito inglês, a ode era um cotejo entre o objetivo e o subjetivo da sensação. Era também a duplicação da consciência na distância entre esses dois polos. Era a proliferação de imagens. Todos os navios que entram na barra, os navios que saem do porto, os navios que passam ao longe, tudo isso foi mudando e inicia-se um processo múltiplo de devir outro. Devir corsário, devir mulher, devir marinheiro. O delírio das coisas marítimas vai se completando e ele fala assim, todo vapor ao longe é um barco de vela perto. Todo navio distante visto agora é um navio no passado visto próximo. Então, a história está entrando com tudo, parece até Júlio César, um desses navios aí.
Todos os marinheiros invisíveis a bordo dos navios no horizonte são os marinheiros visíveis do tempo dos velhos navios. Tudo que encontrava antes separado pode agora comunicar-se e unir-se. É como se o plano de consistência estivesse pronto. Constrói-se um plano único de coexistência de todas as sensações. E para isso é preciso abolir o eu. Tem uma hora que ele tira o casaco, né, o artista, é bem ali a dissolução do eu, sabe? Ele diz, eu posso me transformar em cada uma das minhas sensações. Pirata, marinheiro, mulher, prostituta, pederasta. Porque não sou eu que sinto. Cada sensação tornou-se intensidade ou energia de transformação. Quando o intérprete tira o paletó na tela azul do vídeo, e este eu vai se dissolvendo, ele oferece o próprio corpo aos navios, aos marinheiros. Bota meus olhos nos mastros, ele diz. A minha pele prende nas quilhas do navio. Quilha é aquele esqueleto do navio, né? Ah, torturai-me, rasgai-me, abri-me, espalhai-me nos navios, deixa-me nas praias ávidas das ilhas. Enfim, são muitas e muitas e muitas imagens no plano de composição do poema. Frestas de infinito, frestas de cal que estão passando por ali. Ao sair do delírio, agora no fim do poema, ele volta a ser o heterônimo Álvaro de Campos, o engenheiro, ele é engenheiro, esse heterônimo, né? Ele aprecia as coisas modernas, as viagens turísticas modernas, ele parece que fica confortável com o mundo finito das viagens comerciais. Toda volta, ele sai daquele delírio, aí ele se vê no cais de novo, está tudo certo, navios turísticos, entrando, que modernidade, que conforto. Aí, a organização dos navios, as viagens, ele volta a apreciar tudo isso. O volante para, aquele volante que está dentro dele, ele se encontra novamente no cais, vendo um outro navio inglês partir, ainda faz uma ironia, ele diz assim, tem um navio inglês ali, está tão sujo que parece ser francês. A ode termina com o poeta no cais de novo, sozinho e com a sua tristeza. Eu me demorei um pouco nesse poema, para que nunca mais nós nos esqueçamos o traço do infinito que marca a obra de arte, e que são sensações que povoam o campo, o plano de composição da arte, porque também é um composto, né? A sensação delibera da outra, e que nisso a arte tem em comum com a filosofia, esse namoro com o infinito. A arte tem, então, que atingir o infinito e, de alguma maneira, fixá-la na obra. O artista, seja o escritor, o pintor ou o músico, vai nos mostrar os afetos e os perceptos que ele conseguiu captar, e nós vamos devir outros com ele, vamos nos tornar outros. São palavras textuais do Deleuze. Esses trechos muito comentados, citados do Deleuze, né? Mas esse aqui eu acho muito interessante. Ele diz assim, é de toda a arte que seria preciso dizer, o artista é mostrador de afetos, inventor de afetos, criador de afetos, em relação com os perceptos ou as visões que ele nos dá. Não é somente em sua obra que ele os cria, ele os dá para nós e nos faz transformar-nos com ele nos apanha no composto. São palavras do Deleuze, né? A obra nos apanha no composto de sensações que ela é. Assim como Fernando Pessoa encontrou o grande caos, pintores vão entender o fundo da tela como sendo o infinito. No fundo da tela, há como um diálogo do artista com as forças da criação. É assim que os pensadores leem a carta de Van Gogh ao amigo Theo. Van Gogh diz assim, ao irmão dele, né? Ele diz assim, de maneira tão simples, né? Em lugar de pintar a parede banal do mesquinho apartamento, eu pinto o infinito. Faço um fundo simples do azul mais rico, mais intenso. Deleuze também comenta sobre o quadro de Klee, intitulado Igual ao Infinito. Parece-nos que as manchas castanhas, são a palavra dele, que dançam na margem e atravessam a tela, são passagem do infinito do caos.
Essa mesma forma, Deleuze comenta, dessa mesma maneira, todos os outros quadros que ele, de Mondrian, de Campiche, pintores que convocam as forças da criação. A arte de Mondrian, ele vai dizer que é aquele que pinta os quadradinhos assim, né? Cara, tá querendo com tantos quadradinhos e tal. Mas ele diz assim, torna sensível às forças insensíveis pela simples diferença entre lados de um quadrado. Eles falam também nos Jardins Incontroláveis de Monet, eles que eu digo agora é o Deleuze e Guattari, né, nesse livro, Os Jardins Incontroláveis de Monet, onde o artista convoca as forças cósmicas e faz aparecer o infinito. Essas coisas eu discuti mais naquele livrinho do Vygotsky, né? O primeiro livrinho que eu escrevi. Esse jardim é muito fácil de visitar, tanto na França, em Paris, pega o trem, vai para essa cidadezinha onde tem a casa do Monet, e um passeio lindo esse também. Agora, a filosofia, ela também vai ao infinito. Porque ao criar conceitos, os conceitos são formados por elementos, mas cada elemento pode ser um conceito também. Vai ao infinito, né? Acho que o Deleuze aprendeu muito isso com o Spinoza, essa coisa de ir ao infinito, né? Um corpo composto ao infinito. Tudo vai ao infinito no século XVII, imagina. Tudo vai ao infinito. Do mesmo jeito, filosofar é criar conceitos, e para isso precisa dirigir o plano, o grande plano de imanência, que sabemos chama-se também de consistência, porque criar conceitos para povoar esse plano, os conceitos adquirem uma certa consistência. Do mesmo jeito que as sensações povoaram o plano de composição do Fernando Pessoa, o cais absoluto como sendo esse virtual infinito e caótico, agora a filosofia precisa de um plano, um horizonte de problemas, pois o conceito filosófico é nada mais que a expressão de um problema, a problematicidade do problema, a gente diria, né? Os conceitos são colocados pelo personagem conceitual, é isso que eu também passei meses lendo esse livro, capítulo, li e relia, mas o que vem a ser? What does it mean? Conceptual personagem. Os conceitos são colocados pelo personagem conceitual, e aí eles ligam isso com a poesia do Fernando Pessoa. Pois ele diz que os personagens conceituais são como os heterônimos dos filósofos. A pessoa do filósofo pouco importa, a pessoa do poeta também pouco importa, todos eles vão vir outros nas suas artes específicas, nas suas atividades específicas. Aqui eu recomendo a leitura do capítulo 4 do nosso livrinho marrom, por causa do Guimarães Rosa com a Darandina. Esse conto do Darandina também não é tão fácil de ler, né? Ele está naquele livrinho chamado Os Poemas, tem vários contos do Guimarães ali. Ele usa palavras que não dicionário, senão você não entende, mas a história é muito engraçada, a gente ri muito com aquilo, né? A nossa pergunta, quando a gente leu a Darandina, é: esse conto do Guimarães, quem é quem nesse conto? Tem um monte de gente. Quem são os personagens desse conto? O que é, afinal, o personagem conceitual do Deleuze? Ele estaria nesse conto do Guimarães, ou só veremos um personagem de romance ali? Vejamos, o conto também foi encenado em teatro, viu? Vocês podem, aquela figura que eu coloquei no livro de alguém de pendurado, assim, numa estante, é bem a cena teatral. Mas você tem um funcionário público nesse conto, um funcionário público da Secretaria de Finanças, entra em surto. O sujeito sai da repartição, rouba um picolé de alguém, sai correndo, tira a roupa, fica pelado e sobe na Palmeira Imperial. Vai juntando gente na praça. A praça está ao lado do Sanatório das Doenças Mentais. Então, o sujeito sai dizendo que ele não aguenta mais essa vida. Que ele quer se internar voluntário. O sujeito na Palmeira, claro que ajuda a gente a pensar. Não é? Mas ele é um personagem conceitual? Essa era a nossa pergunta. Ou ela é uma figura estética somente, um personagem do romance? A gente lia o conto, lia o capítulo do Deleuze, voltava,
para concluir que o sujeito da Erundina, ele era figura estética, e que o Guimarães, afinal de contas, era um artista, ele é um literato. O povo comentando na praça, porque aí começa, né, a fofoca, mas quem é, quem não é que está lá? São tipos que o Deleuze chama de psicossociais. Tinham o papel, eles têm o papel, porque a filosofia analisa o estado de coisas e tira desse estado conceitos. Então, lá no estado de coisas, está se passando, né? Esse povo que está comentando os fatos, tem o papel de situar o fato no tempo e no espaço, isto é, territorializar o fato. Os médicos, especialistas, eram os personagens do diálogo, como diz o Deleuze. Então, os médicos saíram, né, do sanatório para ver, um de nós fugiu, para ver que um de nós, um dos nossos internados, sumiu, fugiu, subiu na palmeira. E aí, não é, a gente de dentro, a gente de fora. Mas aí, o que Deleuze quer, trazendo todos os personagens, o Deleuze não lê esse conto, tá? Ele está lá no capítulo 4, explicando o que é personagem conceitual, e os demais personagens da filosofia. E ele quer que, trazendo todos esses personagens, ele quer dizer uma coisa, que uma coisa é o personagem conceitual, alguém inventado para criar conceitos, espécie de um lado do pensamento do filósofo. Outra coisa é a figura estética, que são os personagens do romance. Outra coisa ainda são os heterônimos, que são variações de um poeta. E Deleuze cita explicitamente o Fernando Pessoa, no capítulo 4 do livro dele. Mas ele cita também vários outros romancistas europeus, americanos. Ele faz uma observação que também deixa a gente muito cabreira, mas que é importante, que diz assim, a gente até fez notar isso no livrinho marrom. Tem alguns pensadores, ele diz o Deleuze, que fazem o romance do espinosismo. São atletas esquartejados, fazem um atletismo, fazem um romance do espinosismo. Talvez Deleuze tenha querido dizer, com esses romancistas, esses contistas, ou mesmo poetas, que eles contam uma história pela movimentação dos corpos dos personagens. Spinoza foi o primeiro filósofo a pensar a filosofia pelo corpo. A alma pensa o corpo. O corpo está primeiro no embate. No encontro de corpos, a gente começa a pensar. Então, fomos lendo o livro do Deleuze, trazendo os exemplos mais próximos para nós, para acabar de entender. Guimarães Rosa não é apenas um romancista, um artista, como foi a nossa primeira intuição. Deleuze não o conheceu, mas ele chama os que ele nomeia de espinosistas, ele chama de meio-filósofos, filósofos pela metade. É porque são pensadores que se situam justo na fronteira entre filosofia e arte. Por isso também o atletismo. Um pé aqui, outro pé ali. Assim também alguns personagens. Alice no País das Maravilhas, sobe e desce, aquela coisa. Fica pequena, fica grande, entra e sai, ela se dilacera, ela quer entender o que está se passando, ela quase filosofa, ela quase bota os conceitos, traz, né? Nietzsche inaugurou um jeito de escrever meio romanceado, que aí sim podemos considerar Zaratustra como o seu personagem conceitual, porque apesar de ser um romance, né? Ele velhinho, sobe a montanha, lá em cima é atormentado pelos animais, depois ele desce, ele vai trazer um dos conceitos filosóficos mais importantes, que é o do eterno retorno. Fernando Pessoa é um poeta, mas é quase filósofo. E isso é que é o deslizamento de planos. Os planos se encontram, deslizam uns sobre os outros, não se fundem, mas quase se confundem. Num dos exageros peculiares do Álvaro de Campos, o poeta da tabacaria e dessa ordem marítima, ele diz assim, tenho feito mais filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Assim, a filosofia não depende de um autor, de um eu, mas o filósofo, tanto quanto os poetas, participam de um certo devir outro,
que pode culminar em um devir imperceptível, expressando de tal modo as forças do exterior que até ele mesmo é capaz de se instaurar numa dessas zonas de fronteira que não separa ele mais do mundo, das coisas, do navio, de todos os navios, da história, do infinito. Como o poeta não está separado do mar ou das coisas marítimas. Quando eu cheguei em Ribeirão, há 10 anos, não mais, 12, 13 anos atrás, tinha uma exposição da Clarice Lispector na Feira do Livro. Eu fui reler algumas coisas dela, porque eu tinha que fazer uma resenha, já falei isso em uma live. A professora Lucília tinha escrito sobre aquele livro dela da Barata, A Paixão segundo GH. E eu ia fazer uma resenha de todos os capítulos do livro. Eu queria ler um pouquinho mais, porque a Barata eu li na adolescência, eu queria ler um pouquinho mais da Clarice Lispector, para tentar escrever 2, 3 frases, mas que fosse uma coisa que eu não ficasse macaqueando em cima do texto da Lucília. Então, eu fui para essa feira do livro e fiquei muito emocionada. Eu comprei aquele livrinho dela chamado Água Viva. Era puro Deleuze. Eu tinha acabado de publicar esse livro aqui, marrom. Estava com Deleuze na cabeça. Eu fui ler o livrinho dela, meu Deus do céu, fiquei emocionada. Gente, isso é puro Deleuze. Já na primeira página do livro, ela dizia que iria se afastar da lógica, que estava lidando com a matéria-prima. Ela dizia que estava num lugar seco e impessoal. Eu tenho um impessoal dentro de mim. Ela fala no tal do it, né? É de lá que ela escreve, atrás da linguagem e atrás do pensamento. E ela diz assim, olha, quem for capaz de parar de raciocinar, que me acompanhe. E aquela história dela com a rosa vermelha da sala, a empregada notou. Ela tem uma rosa na sala, que ela começa uma coisa entre ela e a rosa, sabe? Fica uma semana aquela coisa, ela entra num devir rosa, a rosa deve entrar também num devir Clarice, fica aquela coisa. E a empregada nota, tanto que na segunda-feira a empregada chega e pergunta assim, e aquela rosa que estava aqui? Ela conta isso. A Clarice Lispector é também uma malabarista esquartejada, junto com Kafka, Melville, Dostoiévski e tantos outros. E se eu achei o livro dela quase um livro de filosofia, é porque a filosofia e a arte participam uma da outra nesses respectivos planos de imanência e composição e podem deslizar um sobre o outro. Pois bem, já sabemos que filosofia e arte namoram com o caos e com a sua velocidade infinita. O caos não é tanto desordem quanto é velocidade. A gente cai no caos toda hora, né? Nossa, fica com cara de paisagem, não sabe nem o que está pensando, onde você está no caos. Nada se forma, nada se fica, né, no incorporal, assim. Então, um pouco do caos é bom. Nos leva a uma nova ordem, uma nova maneira de pensar, agir ou sentir. O poema do mar começa com aquele volante girando dentro dele lentamente, vai num crescendo, ganha velocidade, e no final do poema o volante para. Ele sai do delírio e se vê novamente ali no cais. Já vimos. A ciência, ela não pode ir nesta mesma velocidade que a arte e a filosofia vão. A ciência precisa dar uma desacelerada nessa velocidade. Veja os artigos que vocês escrevem aí na pós. Tem que ter referências bibliográficas. Só isso já é sinal de desaceleramento, balizamento, cotejo, comparações, tempo e lugar bem determinados, contornos. Tal ideia em tal revista, vendo de tal autor, em tal data. A ciência constrói esse plano das referências bibliográficas, chamado referencial. Ela lida com coordenadas espaço-temporais. Para falar da ciência da informação, nós vamos nos aproximar primeiro das ciências sociais. Um pouquinho. Porque no livro que é filosofia, Deleuze não se refere às sociais. Ele abre uma divergência no Supremo Tribunal do Pensamento. Ele não vai mais pensar a filosofia como reflexão do vivido, esse olhar para trás, e a filosofia que ele pratica olha para frente. Assim fazendo, a filosofia também não comunica, não faz debates, não discute,
não senta à mesa para negociar. Isso é jornalista que faz. A filosofia não precisa discutir. Discussão e opinião não levam necessariamente a ideias novas. Ajudam, mas é necessário um pouco mais do que assistir aulas, é preciso um pouco mais do que fazer anotações, do que assistir lives ou do que ler livros. Tudo isso ajuda, mas não garante. Eu não sei também onde estão as garantias. Eu percebo que é preciso um gosto, um certo gosto para o desenvolvimento das ideias. É preciso intuição. A intuição funciona como um método em filosofia. As ciências sociais, os métodos e as técnicas da pesquisa que encontramos nos livros de metodologia científica são importantes. Mas nesta live nós estamos falando mais da metodologia filosófica. E dentro da filosofia destacamos um certo filósofo. Portanto, para trabalhar com esse método filosófico, é preciso conhecer a filosofia que acompanha esse método. O título da live, falando em método no Deleuze, foi para chamar atenção, porque a metodologia na pós-graduação é importante. Mas nem é tão correto falar em método, justo porque não há passos a executar, a não ser uma certa atenção ao que se passa no nosso entorno, uma atenção ao efêmero, ao pequeno, ao menor, aquilo que parecia que não tinha importância. As ciências tradicionais evitam a velocidade do virtual, aquele cais, aquele infinito. As ciências sociais também voltam-se para o que se passa conosco, com nossas instituições. Mas o empirismo transcendental do Deleuze vai exigir, em primeiríssimo lugar, que entendamos a realidade como multiplicidade. Ela é central nas sociais. O que é a multiplicidade? O próprio Deleuze explica que a multiplicidade não é a diversidade, as várias coisas. A multiplicidade tem a ver com as relações. Olhar o espaço de pesquisa como um espaço relacional. O que é devir, senão um movimento para sair das identidades? O que está entre é o devir. Entre a Rosa e a Clarice, o que está entre é um devir, é um tornar-se. Então, temos uma sequência de conceitos na nova metodologia do empirismo transcendental. Multiplicidade, relações, devir, afeto, acontecimento, agenciamento. O afeto não como sentimento, como já vimos, mas como variação contínua de um corpo ou de um pensamento. Aquilo que movimenta os corpos. O afeto é o devir não humano do homem. A gente olha a flor e quase se torna uma flor. É isso o devir, esse movimento. O movimento que deixou a empregada da Clarice Lispector reticente. E aquela flor? A multiplicidade pode ser entendida em termos de agenciamento, que é um agrupamento temporário de relações. Nós aqui agora, nesta live, constituímos um agenciamento. Marta nos deu 60 minutos, eu estou vendo que já está até chegando neles. Daqui a pouco muda tudo de novo, outros agenciamentos se formam. O futuro também mexe em nós aqui agora. Nós estamos aqui, mas o futuro passa por aqui também nessa nossa live. Neste sentido, o que eu vou fazer às 8 da noite já está me incomodando aqui agora, porque o futuro também está aqui. Ele também determina o presente. Nesse sentido, a abordagem deleuziana do social é tanto um mapeamento do que é fixo, quanto do que está em devir, está acontecendo. O desafio metodológico é fluir nos afetos ordinários do dia a dia. Deleuze afirma que para mexer com as multiplicidades é necessário um estilo particular de empirismo. Estaremos atentos à fluidez da realidade e à vagueza da realidade, ao efêmero, ao frágil. Não só a consulta à consciência através da linguagem, isso ficou nas ciências sociais, ficou um mandatório, né? Pesquisar é consultar a consciência das pessoas sobre tudo. Isso que é as ciências sociais.
Mas também, na abordagem deleuziana, é também observar a movimentação dos corpos. Podemos criar conceitos novos em meio à nova pesquisa de um problema, ou servir-nos de conceitos filosóficos já desenvolvidos pelo Deleuze. Por exemplo, uma pesquisadora analisa gênero e sexualidade em crianças numa creche, em Hong Kong. Depois, se vocês quiserem, eu passo os direitos das referências. Ela é australiana, mas ela está trabalhando lá em Hong Kong, e ela vai para essa pesquisa. Um dos itens do texto é estranho, diz assim, um dos itens, né, do capítulo dela. Encontrando o gênero e a sexualidade, 2 pontos. Corpos infantis, peitos, cabelo, brincos e sapatos. Ai, gente, será que eu traduzi direito? Ela explica que o item tem que se chamar assim mesmo, de propósito, que é para prestarmos atenção ao inimaginável da pesquisa tradicional. Os brincos vermelhos que ela usava encantou 2 crianças, 2 meninas, 2 meninas, cujos corpos se aproximaram muito do corpo dela. Ela se chama My Research Adult Body. Ela não se diz pesquisadora, nem ela chama as crianças de crianças ou de menina de menina. Ela chama de Girl Child Body, e o menino ela chama de Boy Child Body. Ela está falando em corpos aqui só. Né? Então, diz assim, engraçado, os brincos vermelhos que ela usava encantou 2 crianças, 2 meninas, cujos corpos se aproximaram muito do corpo dela, My Research Adult Body. E tal aproximação disparou devires e conversinhas no ouvido dela. As meninas perguntaram qual era mesmo o nome dela, foi a mamãe dela que comprou os brincos, depois passaram a mão no cabelo dela, atrás da orelha, puseram a cabelo, e foram acabar no sapato, mexeram muito no sapato da pesquisadora, até o ponto que ela, a pesquisadora, sentiu-se pesquisada. As crianças eram as pesquisadoras naquele momento, ela presta o depoimento aqui, no capítulo do livro. O menino do sexo masculino, de 4 anos, viu aquela intimidade das 3 e chegou pegando no peito dela, da pesquisadora. Eu traduzo a palavra boobs para falar em peito, tá? Se fosse seio, seria breast. Mas a frase dela toda é Encountering Gender Sexuality, 2 pontos. Child bodies, boobs, hair, earring and shoes. Aquele subitem que ela faz questão que seja assim. Aí ela achou demais, ela, pesquisadora, o menino veio, pegou no peito dela, ela achou demais, deu um chega para lá em todo mundo, e analisou também o próprio comportamento dela. Ela notou lá, né, qual a reação que ela teve, ela notou no seu caderninho, e analisou a sua própria intolerância para o gesto do garoto e do quanto ela impediu que ele se abrisse com ela. Por conta das suas próprias linhas molares. Ela desenvolve nessa pesquisa o conceito filosófico de segmentaridade, que está no volume 3 dos 1000 platôs. Cada indivíduo ou grupo, ou mesmo uma sociedade, é constituído de linhas molares, as duras, as moleculares, mais flexíveis, e as de fuga. A combinação destas linhas em nós faz-nos mais ou menos criativos, mais ou menos inventivos. Todos temos as 3 linhas. Então, é um capítulo denso do Deleuze, trazendo o entrelaçamento destas linhas em nós, em nosso grupo, em nossa sociedade. As linhas molares mais ao nível da macropolítica, as moleculares mais na micropolítica, onde nós estamos, nas nossas interações. Diz a pesquisadora australiana que está lá em Hong Kong, ela diz que é preciso aprender as linhas e os movimentos que nos constituem e nos atravessam. Alguns movimentos nos fecham a determinadas segmentaridades. Nós temos vários segmentos. O segmento da casa, da família, os colegas, os amigos, os inimigos, né? Tudo isso se dá num caldo que nos torna mais ou menos flexíveis. Alguns movimentos nos mantêm fechados, outros nos abrem a novas conexões. No entender da pesquisadora, as meninas é que deram continuidade no fluxo dos desejos. Porque depois que ela deu um chega para lá nos 3 e foi sentar no outro lugar, as meninas foram lá de novo, mexer no corpo dela, fazer conversinha no ouvido dela.
Então, ela falou, graças às meninas, essa coisa continuou, né? Os fluxos de desejo, que é outro conceito deleuziano, segundo a pesquisadora, as crianças foram tão pesquisadoras quanto ela. Usou-se nessa pesquisa, já estou terminando, uma variedade de métodos qualitativos, como grupo focal, entrevista, observações, documentação fotográfica, mas os brincos vermelhos foram actantes ou atores disparadores de devires, e por isso essas pesquisadoras, não só essa, várias outras que eu vi aí, falam nas materialidades, na importância dos objetos, na importância dos não humanos e nas fisicalidades afetivas. Tá. Então, um outro ganho deleuziano para a pesquisa é que ele entende a teoria como uma prática. Ainda com creche infantil, tenho visto vários pesquisadores usando o conceito de devir rebelde, por alusão à lógica do sentido, onde já na primeira página do livro, Deleuze aponta os paradoxos da linguagem. Tenho visto também em outras pesquisas de creche também, devires roubados, análises sempre acompanhadas da malha conceitual como multiplicidade, materialidade, relacionalidade, espaço geofilosófico da pesquisa. Conceitos que nos ajudam a entender a importância da conjunção e na coleta e na análise de dados. Não se trata de construir um vocabulário de termos, mas de se apropriar de uma filosofia, de um método de conhecer. Eu tenho mais 5 minutos, não sei se eu tenho, mas a ciência da informação, ela começa agora a dar mais atenção para os novos conceitos, né? Como devir, agenciamento, território, desterritorialização, linhas e planos. A Silvânia começou muito lá nos anos 80, não, eu estava 2000, nos anos 2000, né? 2001, eu acho que a Silvana defendeu a tese dela. Mas, enfim, há muito a ser explorado. Eu mesma explorei a noção do conceito, criei alguns. Outros colegas estão trabalhando a noção de agenciamento e planos, como poderíamos erigir esse plano de imanência na área da informação e fazê-lo habitar com conceitos interessantes. O rizoma, com a sua lógica de gabinete de curiosidade, que lógica do rizoma, lógica dos agenciamentos, é muito aquele negócio que a gente estuda na ciência da informação, do gabinete lá de curiosidades do 16 e do 17 do século. Me lembra um pouco isso, por quê? Porque aquilo reunia obras de arte, joias preciosas, mapas, animais exóticos, às vezes expostos, às vezes guardados em caixinhas, de tal maneira que o visitante tinha que chegar perto e, com curiosidade, dobrar a cabeça para olhar. Surpreender com associações imprevisíveis. Esta certa atenção que se passa ao nosso lado, com esta curiosidade capaz de nos afetar, talvez. Sair um pouco da casinha, dos nossos hábitos de linguagem, de moral, de costumes, e se permitir ultrar-se, viabilizando outros mundos e outras maneiras de falar da metodologia. Criando, como Caetano, uma confusão de prosódia, uma profusão de paródias que encurtem dores, furtem cores como camaleões. Gostamos do pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E fechamos essa live com uma das frases dele também, do Caetano Veloso. Livros, discos, vídeos, a mancheia, e desde que diga que pense que fale. Obrigada pela atenção. Agora podemos conversar um pouco. Obrigada, Solange, você nos traz muita coisa boa para pensar, né? Muita mesmo. E aí, de tudo que você me falou, porque eu também entendo que a gente, enquanto pesquisador, Solange, enquanto ator mesmo de construção de conhecimento, seja em qualquer campo, nós não podemos nos separar, né, de questões filosóficas e artísticas. Isso tem que fazer parte da nossa discussão científica. Então, isso é importante. E algo que você traz para a gente refletir, que talvez a gente faça pouco enquanto pesquisador, que é ter a chance de fazer esse deslizamento de planos, né?
Então, assim, eu gostei demais, porque eu acho que falta isso um pouco para, principalmente nós das ciências sociais e humanas. A gente teria que fazer mais esse exercício, trabalhar mais isso, sair daquele conceito cartesiano, positivista, e tentar mudar um pouco essa prática nossa, essa ação nossa na construção de conhecimento. É muito legal o que você nos traz para refletir. Mas eu vou abrir para todo mundo aqui. Acho que a Silvana Drummond quer falar, né? Silvana, fala. Mas depois. Claro. Solange, que saudades das nossas aulas na década de 80, nas escapadas para ir da cartomante. Você foi comigo? Até hoje. Eu fui, mas não entrei, entendeu? Eu já não acreditava muito nessas coisas, não. Mas a Liceia entrou. E assim... Eduardo também, eu levei o Eduardo lá, a mulher falou para ele, olha, eu estou vendo aqui um monte de papel, acho que você trabalha com muito papel. E queria dizer que você não deu uma palestra, você fez um recital poético, né? E que é muito gostoso ouvir você. E assim, eu tenho alguns questionamentos, assim, são pessoais mesmo, até para puxar um pouco a questão da metodologia. Eu imagino que os estudantes devam ter achado tudo muito difícil. Os conceitos, se não tem a leitura de Deleuze, né? E tanto Deleuze quanto o Peirce, eles usam, na verdade, o Peirce, ele utiliza conceitos novos, porque ele não quer que a teoria dele tenha ressonância ao que foi dito anteriormente, especialmente na semiótica, né, na linguagem. Já o Deleuze, ele usa conceitos de outros filósofos, mas com outra conotação. Né? O de rizoma, por exemplo, né? Pois é, os planos de consistência, ele se apropria da geologia, por exemplo. E a dobra, enfim, todos os conceitos dele têm uma origem, mas ele modifica a sua percepção, ele modifica o conceito, né? Por isso que é importante o estudante prestar muita atenção, né, na apropriação desses autores, desses filósofos mais difíceis, porque eles constroem mesmo uma filosofia, sendo um novo conceito ou um conceito reapropriado, né? E falando nos planos de consistência, que foi o livro que você tomou como partida, em que ele fala que cabe a arte o plano de composição, cabe a filosofia o plano de conceituação e cabe a ciência o plano de referência ou de definição, nós que estamos na ciência da informação não somos, pelo menos estrito sensu, filósofos, né? Mas tanto eu quanto você, nós trabalhamos muito com conceitos ou textos conceituais. A gente entra num devir filósofo, né? A gente não é, mas a gente desliza. Está fazendo aí um deslizamento dos planos quando a gente faz esse trabalho e traz isso para a ciência da informação? Você fez uma pergunta agora, desculpa. Então, quando a gente trabalha com conceito, a gente estaria fazendo o plano de deslizamentos que você falou no começo? Claro, sem dúvida. Aquilo que eu falei das ciências sociais, que ela virou nos últimos 50 anos, aí, sei lá, desde quando ela surgiu no 19, né, as sociais, mas ficou um sinônimo de consulta às consciências, cara, isso que me incomoda, e a tanto quanto a ciência da informação ficou um exemplo de consulta às bases de dados. De grosso modo, fazer pesquisa na ciência da informação hoje é pesquisar a base de dados e categorizar. Ficou horrível. Tudo bem, tem uma área que trata disso, né? Mas eis que está todo mundo fazendo isso, pelo menos eu noto isso, que é uma coisa forte na ciência, porque, claro, foi possibilitado pela automação, né?
Não deixa de ser prazeroso você digitar lá e vir a coisa toda, e você começa a brincar com aquilo. É gostoso isso. É o mesmo prazer que sente a pesquisadora que faz anotações no caderninho, no caderno de notas, lá da pesquisa, né? Não deixa de ser prazeroso, mas não pode ser só isso, né, gente? A categorização, porque ao categorizar com excesso, a gente perde a diferença, perde a singularidade, perde o efêmero, perde o evanescente. Beleza? Tem uma implicação muito grande com esses incorporais, com essa coisa que acabou de acontecer, meu Deus, passou, mas mudou o mundo. Uhum. Já passou, mas ninguém percebeu, mas o mundo mudou. Muito. Com o novo conceito, ou com a nova percepção, ou com a nova sensação que a pessoa tem naquela hora, né? Eu tenho só mais uma última questão, Marta, pode ser? Claro, Silvana, por favor. Em relação ainda à pesquisa, já que tem bastante estudante aqui, o Deleuze fala muito, e seguindo o Bergson, sobre a diferença de grau e a diferença de natureza para se estudar os objetos, né? Ou na filosofia, ou na ciência, enfim. Isso. Agora, é quase um ditado metodológico dele, né? Exato, E quando surgiu o ciberespaço, eu me balizei muito nessa informação, né? Eu queria perguntar para você, você acha o ciberespaço, de uma maneira geral, uma diferença de grau muito grande para a escala humana? Você acha uma diferença de natureza? Você acha que foi uma diferença de grau tão grande que implicou numa diferença de natureza, ou tudo isso junto, ou nada disso? Eu não sei, você sabe. Vamos deixar os meninos entrarem na discussão, Tá. Porque o Bergson dá três, vamos dizer assim, dicas metodológicas. A primeira é essa, distinguir os mistos, as coisas que estão misturadas, né? Uma coisa são as diferenças, ele fala de natureza, outra coisa são as diferenças de grau. Nós não podemos misturar esses negócios. Por exemplo, a gente confunde muito tempo com espaço. Aqui a Marília são 3 horas de... Mas eu estou falando do tempo ou do espaço, quando eu falo que daqui a Marília são 3 horas. Claro que eu estou subordinando o tempo aos quilômetros percorridos até lá. Né? Então, aí estou fazendo uma mistura. O Bergson fala, não pode misturar, tem que separar bem o que é movimento, o que é espaço, o que é tempo. Outra coisa que ele fala é a questão dos problemas, né? Pensar a partir dos problemas. Muito e tem uma terceira coisa que ele coloca, a questão do tempo, né? Mas outras das diferenças que ele discute é muito essa, entre a percepção e entre o objeto e a percepção. Que não existe diferença, né? E, o que eu percebo é o que o objeto é, e a gente acha que... O seu Bergson é um autor também complexo, que também a gente lê muito pouco, né? Eu também nem estaria preparada para discuti-lo, assim, respondendo a pergunta. Você que estudou isso, Vida, como é que o que você pôs lá? É tudo junto? É diferença de natureza? No primeiro momento, eu coloquei como diferença de natureza. A questão dos virtuais, dos incorporais, entendeu? Versus os corporais, né, os reais, enfim. Depois, estudando a relação entre homem e máquina, a questão do pós-humano, e lendo as previsões de cálculo de um computador até chegar próximo de uma mente humana, eu também admito que é uma natureza de grau muito grande para a escala humana, que também pode levar a natureza, a diferença de natureza, sabe? E só em relação aos problemas, para eles entenderem, o Deleuze diz assim que não existe uma pesquisa errada, existe problemas errados. E o Bergson que diz isso, né? Também. É isso mesmo. O problema mal colocado é uma lástima, porque não tem jeito de resolver isso. Exatamente. Agora, não é fácil colocar os problemas, né? Não. Porque, pelo amor...
Legal, legal. Mas é isso, né, Solange, que você nos traz, né? A Silvana também ajuda a gente a pensar. A gente aqui no campo da ciência da informação, quando a gente elege esse problema, nós precisamos fazer esses movimentos, porque são esses movimentos que vão propiciar uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre aquilo e a discussão e a reflexão sobre aquilo. Acho que é isso também que nos falta, que foi a tua crítica, né, Solange, a tua crítica, que a gente vai buscar e traz aquilo e reproduz aquilo, sem fazer todo esse trabalho que deveria ser uma prática, eu acho, né? É uma proposta que você traz do Deleuze para a gente, né? Pensar todos esses aspectos, né? Bom, eu vou passar aqui para a Mariana, que é aluna nossa de sempre. Mariana, você levantou a mão, fica à vontade. Olá, boa noite, professora Marta, saudades. Professora Solange, que honra estar ouvindo a senhora novamente. Eu tive a oportunidade de cursar a disciplina da professora Deise, e lá a senhora teve um dia de uma fala, e eu fiquei encantada com o seu conhecimento, né? E a certeza, assim, de que eu fiz filosofia, mas não sou filósofa, a senhora não fez e né? São coisas da vida, né? São coisas da vida. Professora, então, partindo aí de um pouco que a senhora, só para contextualizar, né, o que a senhora falou, né, o David Hume, né, ele vai dizer que as sensações são os únicos fatos realmente comprováveis, né, no seu empirismo cético, né, que nem que o sol amanhã nascerá é certo, né, nós temos uma percepção de que ele vai nascer, mas nós não temos essa certeza, a gente tem somente a certeza com base que ele tem nascido, né, nos últimos milhões e milhões de anos, mas não temos a certeza de que ele nascerá novamente. Porém, o que nós temos, assim, em relação ao conceito, foi mais fundamentado, buscando, assim, verbetes mesmo de dicionários, foi mais fundamentado numa noção platônica, né, que diz que conceito é uma representação geral e abstrata de uma realidade, né, que conceituar é dizer o que algo é delimitar, e ir além também da doxa, da questão da opinião. Então, é um conceito, o conceito enquanto representação, ele fica mais objetivado, pelo menos no que trazem para a gente, né? E, de certo modo, o conceito ele apresenta um distanciamento, segundo a filosofia clássica platônica, né? Até porque para Platão havia dois mundos, né? O mundo real e o nosso mundo, que seria uma mímese, uma cópia do real. Mas será, né, pensando em tudo que a senhora falou, será que o conceito ele é tão objetivável assim? Será que ele é tão neutro como se coloca? Será que é realmente lógico? Certo? Como se coloca, né? Será que na ciência, trazendo para o contexto da ciência da informação, será que realmente, quando eu classifico, eu estou fundamentando numa lógica, e até que ponto essa lógica ela é totalmente verdadeira? Porque nós trazemos a lógica como um sinônimo de verdade irrefutável, né? Mas hoje a própria física quântica ela já tem refutado até princípios da lógica, né? Então, quanto disso é realmente o que eu trago de mim no sistema classificatório, questões políticas, na categorização, enfim, para mim que veio, né? Para mim como vários outros aí, que hoje a ciência da informação está composta de vários estudantes, né, que vieram de várias linhas aí, não são bibliotecários como eu, muitos deles, né, até quando a lógica, ela realmente está presente nesse sistema classificatório e quanto tem isso de relação de poder? Obrigada, professora. Mariana, eu entendo que o conceito, como eu penso em Platão, é tudo que o Deleuze não quer. Por quê? Porque ele vai falar em similaridade, em contiguidade, em analogia, inclusive em oposição, que são justamente as categorias da representação. O Deleuze não quer nada com a representação, ele quer diferença pura, nada representa, nada, cada coisa tem sua validade em si mesma. Então, ele fala no simulacro, né, na diferença pura, não é a diferença específica com que lidou o Aristóteles. Então, o Deleuze está bem afastado
representatividade que você está falando aí. E nesse capítulo dele, se não me engano, o 6º capítulo no livro, ele vai falar que a lógica infantiliza o pensamento, justamente porque ela fica presa nessa relação de causa e efeito, né? Uma relação lógica e tal. A classificação é com o que nós temos, são os instrumentos que nós temos, com que nós temos. Ajuda também, né? Mas não é só isso, tem coisa que não entra, né? Escapa. E a gente também não pode ignorar o que escapa, né? Entendeu? Eu sempre... Porque o problema é que a linguagem é problemática, né? A linguagem é um problema, justamente porque ela fixa sentidos. Mas a gente não tem que ter sentidos fixados para poder nos entender? Sim e não. Porque nós temos que dar lugar para novos sentidos, né? Para novos termos, para novas compreensões, para constituir novos mundos, né? Para constituir uma nova ciência da informação, uma nova maneira de classificar as coisas do mundo que não sejam só pela relação hierárquica de gênero e espécie, né? Como temos nos nossos instrumentos. Mas, claro que aqui não ajuda muito as bibliotecas, os livros. Imagina se não tivesse Dewey, o CDU, ia ser uma... Aí sim, nós íamos entrar no... Quando eu falo no gabinete, lá no gabinete das curiosidades, já exagerando muito, né? Mas no sentido de que também nós não podemos só agrupar por similaridade, por contiguidade, por analogia, e até por oposição, né? Deleuze vai dizer que a oposição é negação, também não interessa, porque a contradição que a gente estudou tanto na dialética, né, marxista, que marcou a minha geração, mesmo, não precisa nem ser marxista, pode ser hegeliana também, ela é uma diferença muito larga, o Deleuze vai dizer, é largo demais, nós precisamos de uma diferença mais estreita, que não deixe passar todos os peixes, uma rede mais estreita, para pegar o mais fugaz, não precisa ser contraditório. Se o Elcio sair daqui, se um de vocês sair dessa sala, ela já será diferente, nós já teremos um outro agenciamento, não precisa todo mundo sair, ou a metade sair. Não precisa ser uma contradição, uma oposição, né? Essa é uma figura da representação também. Mas, olha, ele explica direitinho tudo isso, mas tudo que ele explica tem uma certa complexidade, mas nesse livro, que é o doutorado dele, chamado Diferença e Repetição, tem capítulos lá que ele explica direitinho essa... E a crítica que ele faz à lógica está no livro que eu trabalhei com vocês, O que é Filosofia. Solange, temos aqui outra, a Richelle, que também levantou a mão para fazer uma pergunta. Richelle, por favor, ou comentar, né? Não sei. Olá, Marta. Prazer, professora Solange. Eu queria mais era fazer um comentário e também uma pergunta. Eu fui orientanda da professora Silvana, então eu tive o prazer de conhecer o Deleuze, né, e estou na luta de conhecer mais. Uma luta sem fim? Luta sem fim, um prazer. Então, eu, pessoalmente, tenho tido algum contato e eu acho que o Deleuze ele tem muitas e muitas possibilidades na ciência da informação, principalmente pelo agenciamento. A professora Silvana me apresentou o agenciamento maquínico, trabalhamos com o conceito de dobra, agora na tese estou tentando aí trabalhar com o conceito de informação líquida, que aí vai Bauman, mas vai Deleuze também, para trazer uma informação desmaterializada, né, que é um digamos não, um problema na ciência da informação. Mas eu queria te perguntar, professora, com a sua experiência, se você não acha que a gente acaba sofrendo um problema, quando a gente vai submeter o trabalho, se a gente não acaba tendo um certo impasse com ideias filosóficas, porque
por exemplo, a gente trabalhou com o conceito de dobra. Na minha dissertação, eu trabalhei com Deep e Dark Web, a gente usou dobra e outros conceitos. E eu me lembro que eu mandei um artigo numa revista e foi me dito assim que não existia avaliador, uma revista de fora, que não existia avaliador para avaliar aquele trabalho. E aí, às vezes, a gente parece que quando a gente entra muito em filosofia, não muito, porque eu ainda estou começando, né, tentando meus primeiros passos, mas às vezes parece que quando a gente sai um pouco ali do habitual, a gente acaba levando a gente é meio repreendida, não sei, eu queria te perguntar se com a sua experiência... Não, eu também sou muito repreendida. Meu Deus. Você também? É duro achar parecerista que entenda a gente, né? Eu fico muito brava também com os comentários que me mandam, já que saco. Tem aquela expressão, ai, que preguiça. Teve um artigo do Fernando Cid. O cara não entendeu nada. Mas não há o que fazer, não tem o que fazer, tem que continuar a luta, né? É luta, viver é lutar, não tem que se intimidar nem nada. Mas, claro, você já imaginou o Foucault trabalhando na Unesp? Não teria como fazer a obra que fez. Na ciência da informação, ele morreria. Morreria. Não faria o que fez, imagina. Porque o Colégio de França contratava assim, acho que ele tinha que ir lá um mês no ano, né, das aulas, essas aulas viravam livros traduzidos em todas as línguas, né, entra na aula quem quer para assistir, ele tinha 5 minutos de intervalo só, quer dizer, ele ia apresentar aquilo que ele pesquisou o ano inteiro. Mas imagina se isso combina com a nossa... Minha modeleza dava aula lá no Vicene, né? Entra também quem quisesse na aula e aquela fumaceira, que você vê, a gente vê nos vídeos, né? Gente louca na sala, gente drogada. Beleza, tinha uma paciência do cão para esperar todo mundo ficar mais quieto, para ele continuar a falar, e falava nessa mesma... Não tinha púlpito, porque aqui na USP a gente sobe no púlpito para dar aula, né? Tem tablado, 60 alunos, você sobe, levanta os braços, fica para lá, para cá. Imagina se eles iam fazer isso, né? Enfim, são tempos diferentes, são concepções diferentes, talvez eles também já estavam sofrendo eles estavam sofrendo muito já essa nova maneira de ser, né, das universidades e do mercantilismo todo, do conhecimento, a questão essa coisa de que a gente não pode demorar muito, é tudo muito segmentarizada a vida da gente, né? E não pode parar 2 horas para ler um texto, está dificílimo para os alunos lerem. Aliás, hoje eu fiquei na CPI lá, fiquei um tempão na CPI, porque como é que eu vou perder a CPI? Eu estou viciada já nos blogs de esquerda, eu passo o dia nos blogs de esquerda, etc. Quer dizer, a gente é um novo sujeito que está surgindo aí, sem a gente perceber, a gente está se tornando outra coisa, totalmente maquínico, e também corre o risco de ficarmos opinativos demais, né? De cairmos na opinião e não conseguir mais fazer nada. Então, enfim, vamos seguindo. Mas, claro, parecerista tem que respirar fundo para parecerista, não pode desistir. Dentro da instituição é um problema, vai sentar gente na banca que nunca ouviu falar, não vai falar coisa... Bom, eu sofri a vida inteira nas bancas, porque é sofrido confrontar, né? Confrontar conhecimento é sofrido, a atividade acadêmica é muito sofrida, né? Mas quem está ali tem que aguentar, achar um jeito, né, de transformar isso nas paródias, prosódias, como diz o Caetano ali, né? Deixe que fale a mancha, né? Tá bom, professora, obrigada. Ok, Mariana, você levantou de novo a mão ou foi sem querer? Professora, acho que eu estou tentando abaixar, na realidade. Ah, tá bom, tá bom. Tá levantado? Eu abaixei. Ah, então tá bom, obrigada, desculpe. Mais alguém gostaria de comentar ou fazer alguma outra pergunta?
Olha, eu gostaria de fala, saber como é Solange. que eu pego o contato. Ela já saiu daí, a Silvana, mas eu estou com A vontade Silvana de. está aqui, Silvana está aqui ainda. Silvana, me dá. Nós precisamos botar no WhatsApp as nossas adult results várias, in Tá order to bom. enter in contact. Tá bom, a Marta passa, tá, A Marta me Marta? passa o contato porque eu estou para ir para Londrina a qualquer hora. Ai, Não vou nem legal. chegar perto da universidade, hein? Só vamos tomar sorvete, tá? Tá, legal. Tá bom, pode deixar que eu A passo. Marta passa. Eu agora irei. pedi o telefone da Marta para o Cláudio, já estou com a Marta no WhatsApp, é que você não foi lá ver, mas já estamos juntas, Marta. Legal, legal. Gente, olha só, eu queria agradecer muito, Solange, olha, você é muito especial para a área, para o campo, para a gente. É como eu falei aqui no começo da tua apresentação, quando eu te apresentei, é uma das nossas intelectuais, né, do campo, e a gente carece muito disso, a gente só tem a agradecer a você por contribuir como você contribui, viu, Solange? E eu acho assim, o que você traz para a gente hoje são muitas reflexões, mas é isso, acho que se a gente fosse resumir, né, porque você entrou na tua fala com essa licença poética linda, que é, vamos nos jogar ao infinito, viu, Solange? A gente precisa disso, não é não? É Tem, isso, é isso. tem. E ouçam o Fernando, ouçam mais da poesia, viu? Porque é muito lindo aquilo. Quem sabe eu vim de um outro cara. Maravilhoso. Solange, obrigada de novo, gente. Vamos Beijo pra todo agradecer mundo. muito. Ó, estamos juntos aí, vamos em frente. Não desiste, não, Solange, porque você é importante para a área, para Tá pensar bom. essas questões. E a Silvana também. Silvana Drummond tem contribuído Nossa, muito. Silvana, Isso aí. companheira. Maravilha. Tchau, tchau. Tchau. Gente, tchau, até. Tchau, obrigada, tchau.